Aí, Deise, vai vendo. Tinha feito tudo já. E essa coisa linda de aplicativo não estava gravando. Mas vamos lá. Vamos refazer tudo. Deixa eu apagar, pera aí. Pronto, vamos embora. Questão 3, vamos começar com ela. Aí depois bora para 4. Já dei spoiler do gabarito aqui, mas vamos embora. Vamos fazer ela. Questão 3, Enem PPL 2021. Enem PPL, famoso Enem de preso. Pessoas privadas de liberdade. Vamos lá. Nosso enunciado diz o seguinte: o índice pluviométrico é uma medida em milímetro que fornece a quantidade de precipitação de chuva num determinado local num intervalo de tempo, hora, dia, mês ou ano. Ou seja, é o quanto chove em determinado lugar por determinada quantidade de tempo. Então é como se eu chegasse para você e falasse: olha, ontem choveu 3 litros de água durante 2 horas em cima da minha casa. Entendeu? É mais ou menos isso. É o quanto choveu, por quanto tempo choveu e aonde choveu. Tá? Aí, né, nós temos o nosso gráfico aqui. Esse gráfico ele nos diz o quê? Ele nos mostra o índice pluviométrico mensal. O que é o índice pluviométrico mensal? É o quanto choveu durante todo aquele mês. Tá? Então vamos supor que esse gráfico é correspondente à cidade de Birigui. Tá? Ou seja, lendo o gráfico, em janeiro choveu em Birigui o equivalente a 70 milímetros de água. Tá bom? Já em fevereiro... Opa, pera aí, bugou. Voltou. Já em fevereiro, choveu o equivalente a 50 milímetros de água em Birigui. Entendeu? Então é basicamente isso que o gráfico está falando. Na nossa cidade, durante tal mês, choveu tantos milímetros de água. O que é milímetro? É como se fosse uma medida... É como se fosse não. É uma medida de volume igual litro, igual mililitro. Tá bom? Aí ele fala aqui, ó, de acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho, ou seja, ele vai pedir para a gente calcular o quão grande é a barra do mês de julho. Tá? E eu vou chamar ela, a princípio, de X. Tá? A quantidade de milímetros é X. Vamos começar nosso cálculo aqui. Continuando a leitura, será igual ao índice do mês de junho. Então, ao índice do mês de junho, que é quanto? Vamos analisar aqui, ó. Mês de junho é 10. Então, já temos a primeira informação. Somado a variação correspondente ao maior acréscimo em milímetro do índice pluviométrico entre 2 meses consecutivos do semestre apresentado. Que merda que ele está falando aqui, né? Parece árabe o que ele está dizendo aqui. Vamos por parte, tá? Vamos por parte. Vamos começar de trás para frente? O que ele fala aqui, ó? Entre 2 meses consecutivos. Ou seja, a gente já sabe que a gente vai analisar de 2 em 2 meses, tá? O que é consecutivo, Felipe? Consecutivo são coisas que é uma seguida da outra. Então, por exemplo, o número 1 e o número 2 são consecutivos. É um a seguir do outro. O número 10 e o número 11 são consecutivos. É um a seguir do outro. O número 9 e o número 10 são consecutivos. É um a seguir do outro. Tá? O mês de janeiro e fevereiro são consecutivos. Um vem depois do outro. Tá? O mês de fevereiro e março são consecutivos também. Um vem depois do outro. Agora, se você analisar o mês de janeiro e o mês de abril, não são consecutivos, porque entre eles tem outros meses. O número 1 e o número 5 não são consecutivos, porque tem vários números entre eles. Tá bom? É isso que é ser consecutivo. Ou seja, a gente já sabe que a nossa análise
vai ser de 2 em 2 meses, ou seja, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril, de abril para maio e também, né, de maio para junho. Tá bom? A nossa análise vai ser isso. Análise de quê, Felipe? Análise de quê? Análise do índice pluviométrico. Tá bom? Então a gente vai analisar o gráfico, vai analisar o índice pluviométrico desses meses. Tá, beleza. Mas qual informação que a gente vai querer extrair desse gráfico? Essa daqui, ó. A maior, ou melhor, né? A variação correspondente ao maior acréscimo entre 2 meses consecutivos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está pedindo para a gente analisar de 2 em 2 meses e ver entre esses 2 meses o quanto aumenta e o quanto diminui o índice pluviométrico. Ou seja, vamos fazer essa análise do mês de janeiro para o mês de fevereiro. Vai de 70 para 50, então é menos 20. Do mês de fevereiro para o mês de março, vai de 50 para 30, é menos 20. O mês de março para o mês de abril, vai de 30 para 70, então é mais 40. O mês de abril para o mês de maio, vai de 70 para 90, então é mais 20. Isso aqui é um 20, tá? De maio para junho, aí despencou, né? Foi de 90 para 10, então é menos 80. Ele quer a maior variação, a variação correspondente ao maior acréscimo. Qual que é o maior acréscimo? Esse daqui é o maior acréscimo. Menos 20 é acréscimo? Não. Menos 20? Não. Menos 80? Peraí, deixa eu espirrar. Perdão. Vamos lá. Menos 80 é acréscimo? Não. Quais foram as únicas análises entre 2 meses consecutivos em que o índice aumentou, em que os índices tiveram acréscimo, em que os índices pularam? Foi de março até abril e de abril até maio. Se você analisar as colunas, os únicos 2 meses consecutivos que tiveram esse aumento, né, que tiveram esse crescimento, foram esses. Tá? Aí ele pede no enunciado a variação correspondente ao maior acréscimo, ou seja, é o valor o qual essa variação foi maior, que é, né, o que a gente já analisou aqui, o mais 40. Tá? Então é o valor que a gente vai somar aqui, ó. Mais 40. Ou seja, o que o enunciado termina pedindo para a gente aqui, ó. O índice pluviométrico em milímetro previsto para o mês de julho na cidade considerada será igual a... Ou seja, é basicamente o quanto choveu nessa cidade em julho. O quão grande é a nossa coluna rosa aqui, ó. Maravilha? E o enunciado, ele deu pra gente a fórmula, né? Ele falou pra gente, ó, vocês vão calcular desse jeito. Só era difícil interpretar, né? Porque ele tem hora que ele fala árabe aqui, né? Que é difícil de entender. Mas a gente conseguiu interpretar e a gente chegou que x é igual a 50. Tá bom? Nosso gabarito, letra B de bola. Questão número 4. Vamos lá. O gráfico mostra as receitas e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pela diferença entre receita e despesa pode ser positivo ou negativo. Tá? Ou seja, o nosso gráfico aqui ele é um gráfico de uma empresa em uma análise mensal, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, em que nessa empresa ela teve a receita e a despesa do mês, né? Natural, toda empresa tem isso. Ela gasta e ela ganha, tá? O que vai depender se ela vai ter lucro ou prejuízo? Se ela ganhar, né, mais do que ela gasta, ela vai ter lucro. Se ela gastar mais do que ela ganha, ela vai ter prejuízo, tá? Então vamos fazer uma análise de exemplo aqui.
no nosso mês de julho, nosso primeiro mês aqui, ó, a nossa empresa ganhou, né, recebeu R$ 1.200 de receita e gastou 700. Ou seja, na nossa conta bancária tá bacana, né? Sobrou R$ 500. Então a gente teve um lucro de R$ 500. Já no mês de agosto, a gente só ganhou R$ 2.300 de receita, só que a gente gastou muito mais que isso, né? A gente gastou R$ 3.900. Então aqui ficou ruim, né? Nossa conta bancária ficou no vermelho, a gente está devendo. A gente está devendo R$ 1.600 nesse mês. Ou seja, a gente teve um prejuízo de R$ 1.600. Beleza? É basicamente isso que o gráfico está falando para a gente. Agora vamos lá. O que o enunciado vai pedir? O que o exercício vai pedir? Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, das melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão. Ou seja, é mais ou menos o que a gente fez na questão 3. A gente vai fazer uma previsão. A gente vai ver, com base no nosso gráfico, como é que o mês de dezembro vai se comportar. Ou seja, ele vai fazer uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa, essa palavrinha é muito importante, de crescimento ocorrida de setembro para outubro. E que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Ou seja, ele está falando para a gente aqui que a receita ela vai se comportar de certa forma e a despesa ela vai se comportar de outra forma. Tá? Vamos na despesa, que é mais simples. O que ele fala para a gente aqui? Ó, a partir desta vírgula. Calma aí, deixa eu achar meu cursor. Tá aqui, ó. A partir daqui, ó, do rosa. E que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Ou seja, a nossa despesa de dezembro vai ser idêntica à de novembro. Qual foi a despesa de novembro? Olha aqui, ó. Foi R$ 3.800. Olha a nossa legenda. A despesa é a barrinha clara. Tá? Então, já vamos jogar ela aqui, ó. A nossa despesa foi de R$ 3.800 em dezembro. Tá bom? Isso daqui é simples de enxergar, é simples de ler. Tá? Não tem muito segredo com relação à despesa. O problema tá na receita. Tá? E aí eu vou fazer uma análise com você aqui. Deixa eu ir lá para baixo ver se eu encontro um espaço em branco. Pode ser aqui, ó. Existem duas palavras na matemática, Daisy. A primeira é variação e a segunda é taxa. Nesse exercício, taxa de crescimento. As duas, elas podem significar coisas similares, assim como significam, na verdade, né, coisas similares. Mas elas têm uma diferença baixa. E eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Vamos supor que eu, Felipe, eu tenho 5 frutas. E você, Daisy, você tem 10 frutas. Porque Birigui não dá muito, não tem um solo muito fértil, né? Então eu só tenho 5 frutas. Tá, pera aí, vamos fazer um esquema diferente aqui, só para ficar mais organizado. Deixa eu trazer aqui, ó, isso aqui para cá e isso aqui para cá. Qual foi a variação da quantidade de frutas entre você e eu, Daisy? A nossa variação é um menos o outro. Tá? Então vai ser 10 menos 5.
Ou seja, a nossa variação é igual a 5. Tá bom? Ou seja, eu tenho 5 frutas, você tem 10. Qual é a variação entre nós? São 5 frutas, são 5 unidades. Tudo bem? Variação é isso, é um menos o outro. Tá? Não tem segredo nenhum. Agora o bicho pega um pouquinho. Tá? Porque fica um pouco abstrato. Mas o que é a taxa de crescimento? Você já deve ter ouvido algum familiar seu, quando estiver mexendo com financeiro, com conta, falar tal coisa dobrou de preço, tal coisa triplicou de preço, tal coisa quadruplicou de preço. Essa é a taxa de crescimento, Daisy. A gente não vai fazer um menos o outro. A gente vai ver se um dobrou em relação ao outro, se um triplicou em relação ao outro. Entendeu? E isso a gente descobre como? Fazendo uma divisão. Tá? Então, qual foi a taxa de crescimento entre você e eu? É Daisy dividido por Felipe, que é 10 dividido por 5. Ou seja, 2. O que é esse 2 aqui, Daisy? Significa que você tem o dobro de frutas que eu tenho. Qual foi a taxa de crescimento de Daisy em relação a Felipe? É o dobro. É o dobro. Agora, se você tivesse 15 frutas, e eu 5, qual foi a taxa de crescimento de Daisy em relação a Felipe? 3 vezes, é o triplo. Agora, e se Daisy tiver 12 frutas e eu 5? Isso aqui vai dar 2,4. Qual foi a taxa de crescimento entre Daisy em relação a Felipe? É 2,4. É um número que, se eu multiplicar, vai dar, né? É o fator, é o número, é a taxa que, se eu multiplicar as minhas frutas, eu vou chegar na quantidade de frutas que você tem. Entendeu? No caso do 2,4, não dá para eu falar duplicou ou triplicou, porque não é um número redondinho. Mas é a mesma analogia, Daisy. É a mesma analogia do dobro, é a mesma analogia do triplo. A questão é que tem uma vírgula. Tá? Mas a multiplicação continua sendo a mesma. Tá? Se eu pego a minha quantidade de frutas e multiplico por 2, que é o dobro, vai dar a sua. Se eu multiplico por 3, se você tiver 15, vai dar a sua. Se você tiver 12 e eu multiplicar a minha quantidade de frutas por 2,4, vai dar a sua. Então essa é a taxa de crescimento. Tá bom? Bora voltar lá no exercício. Então ele diz aqui, ó, que a nossa receita do mês de dezembro terá um aumento em relação a novembro, com a mesma taxa de crescimento ocorrida de setembro para outubro. Traduzindo. A nossa receita de novembro para dezembro vai crescer na mesma taxa que cresceu de setembro para outubro. Na mesma taxa, a mesma taxa. Ou seja, se a receita de setembro para outubro dobrasse, isso significa que a receita de novembro para dezembro vai dobrar também. Tá? Se a receita de setembro para outubro triplicar, significa que a receita de novembro para dezembro vai triplicar também. Tá bom? Se quintuplicar, vai quintuplicar. Até errei a frase aqui, né? Mas é isso aí. Se setembro para outubro for aumentada em 2,3, significa que a receita de novembro para dezembro também vai ser 2,3. Vai ser multiplicada por 2,3. Tá bom? E como é que a gente descobre essa taxa de crescimento? É fazendo a mesma divisão que eu fiz ali embaixo desse. Ou seja, qual é a taxa de crescimento da receita de outubro em relação a setembro? É 3.500 dividido por 1.400.
Mata 0 com 0, isso aqui dá 35 por 14. Isso aqui vai dar 5 por 2, que é 2,5. Tá? Eu fiz meio rápido aqui, mas você pode fazer a conta de divisão com calma. Ou seja, o que a gente descobriu? Que a nossa taxa de crescimento é de 2,5. Tudo bem? Ou seja, se novembro a gente teve 2.000, em dezembro a gente vai ter 2.000 vezes 2,5. Isso aqui você pode fazer a conta com calma, mas isso aqui vai dar 5.000. Tá bom? Ou seja, a nossa receita de dezembro ela é 5.000 reais. Tá bom? Eu vou apagar essa análise aqui que a gente fez, só para a gente fazer a segunda análise que o exercício pede. O resto do enunciado nos diz o seguinte: se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho a dezembro será 1. Ou seja, mensalmente a gente consegue analisar se o dono teve prejuízo ou lucro, né? Mas e no final do semestre? Ele vai ter prejuízo ou vai ter lucro? A gente vai ter que entender, vai ter que analisar. E como é que a gente faz isso? Somando todos os lucros e todos os prejuízos que o cara teve nesse semestre. E a gente vê no final se ele saiu bem ou se ele saiu mal. Tá, então a gente já fez a análise do mês de julho, né? O mês de julho a gente saiu positivo R$500. Ou seja, a gente teve um lucro de R$500. No mês de agosto a gente também já fez essa análise. A gente teve um prejuízo de R$1.600. No mês de setembro a gente teve um lucro de só R$50. No mês de outubro a gente teve um lucro de R$2.000. No mês de novembro, a gente teve um prejuízo de R$1.800. Tá? Deixa eu só mudar a posição um pouquinho desse cara aqui. Vixe, mas bugou tudo. Deixa quieto, vamos deixar ele tranquilo ali. E no mês de dezembro, né, que eu tinha apagado aqui, a gente teve um lucro de R$1.200. Ou seja, quais foram os nossos lucros nesse mês? Foi 500 mais 50 mais 2.000 mais 1.200. Ou seja, o nosso lucro dos meses que a gente teve lucros somados foi 3.750. E agora o nosso prejuízo, vamos ver. A gente teve 1.600 de prejuízo em agosto e 1.800 em novembro. Isso aqui vai dar 3.400. Ou seja, no final de 6 meses, a gente teve 3.750 de lucro e 3.400 de prejuízo. Agora, o somatório, ou seja, somando todas as contas, todos os prejuízos, todos os lucros desses 6 meses, no final, a gente saiu ganhando ou perdendo? É só ver quem foi maior, Daisy. O lucro foi maior ou o prejuízo foi maior? Nesse caso, 3.400 de prejuízo e 3.750 de lucro, o lucro foi maior, né? Então, no final dos 6 meses, nós tivemos lucro. Lucro de quanto? Lucro de R$350, né? É um menos o outro. Esse é o nosso gabarito. Tá? É isso que o exercício nos pede. Então, aqui, ó, letra E.
Tá? Então o gabarito da questão 4 é a letra E e da questão 3 é a letra B de bola. Show de bola? É isso aí.